Evangelho segundo São João, Novo Testamento, o quarto Evangelho, capítulo 10. Bendito seja o nome do Senhor, que nos deu essa grande oportunidade de estarmos na sua casa, adorando o seu nome. Lugar seguro, não porque estamos protegidos do tempo, mas seguro porque estamos nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor há segurança, há refúgio, há proteção, há segurança porque Ele é a nossa segurança. Todos encontraram, amém? Então leiamos a palavra de Deus, está aí também no telão. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Então vou repetir aqui. Tornou-lhes, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode levantar tua mão assim e dizer: muito obrigado, Senhor, porque tu me fizeste entrar pela porta, a porta perfeita que é Cristo Jesus. Meus queridos, se assentem por um momento, alguns minutos estaremos refletindo sobre algo que Deus colocou no nosso coração. Quando oramos a Deus e buscamos a Deus diariamente, o nosso coração se enche da palavra de Deus, e alguém diz assim: mas esse irmão não para de falar. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio, e se nós vivemos na presença de Deus, o nosso coração está cheio de esperança, cheio da palavra de poder, da palavra viva, e aí não nos cansamos de falar. O nosso assunto não é política, o nosso assunto não é esporte, o nosso assunto não é ciência, o nosso assunto não é a vida dos outros, o nosso assunto não é deste mundo, o nosso assunto são as coisas do Deus vivo. Quando alguém foi interferir com Jesus aos seus 12 anos, teus pais estão aí te chamando. Meu pai, minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Eu vim fazer a obra do meu pai. Jesus se importou e gastou os seus 33 anos fazendo a obra do seu pai. Lemos nesta noite sobre uma parábola do Senhor Jesus a respeito da porta. Existem muitas portas. Existem porta de emprego, porta de casamento, porta da felicidade, porta da tristeza, porta do prejuízo, não é? Existem portas. Porta do crime, porta das drogas, porta da prostituição, porta do engano, da mentira. Existem porta da prosperidade. Existem portas para todos os gostos, mas uma única porta é a que leva para o céu, e essa está aberta, e ela se chama porta da graça. Porta da graça também é chamado de Jesus Cristo. Eu sou a porta, acabamos de ler. Nós vivemos, meus irmãos, em um momento na nossa humanidade, onde os conflitos, apesar do grande avanço da ciência e da tecnologia, do conhecimento das relações humanas, nunca estudamos tanto, nunca aprendemos tanto como estamos aprendendo agora. Nunca se falou tanto outras línguas terrenas como se fala agora.
Muitos milhares de brasileiros estão aprendendo chinês, mandarim, para poder negociar com os chineses. Hoje nós vivemos aqui nesse país aprendendo italiano, francês, alemão, espanhol, inglês. Aqui em Curitiba existem dezenas de escolas especializadas em línguas. E as pessoas estão gastando fortunas para aprenderem línguas, para que tenham um relacionamento melhor. Principalmente financeiro, porque o mundo gira em torno de riquezas. O homem trabalha para produzir riqueza, a fim de ter um futuro melhor para ele e para sua família. Quem não quer uma vida melhor? Quem não quer o melhor para si e para sua família? Só quem não tem amor a si mesmo, a sua família. Não é? E o mandamento que Jesus deixou? Amar a Deus e ao seu próximo. A esposa é o próximo, os filhos são os próximos, os pais são os próximos. Então não nos preocupamos muito. Mas em todo esse contexto, nós devíamos viver em paz. Por causa do avanço e do conhecimento que se tem evoluído, os recursos tecnológicos, nós devíamos viver em paz. Nós devíamos valorizar a vida, valorizar o próximo, mesmo que não fôssemos cristãos, mesmo que não conhecêssemos Jesus. Estou falando num âmbito social, né? Os países deviam estar estritamente ligados, porque quando um país descobre alguma coisa, ele tem que compartilhar com os demais. Há uma doença no mundo, um país descobriu, partilha com os demais. Não, vamos vender e ganhar dinheiro. Ficamos ricos em cima da desgraça dos outros. Os grandes laboratórios fazem investimentos até na política. Elegem representantes, não é eu ou você não. Eles fazem os lobbies e investem dinheiro pesado. Agora foi votado. Nós estamos esperando que a presidente vete. Para que empresas injetem dinheiro em candidatos, para que eles façam a vontade das empresas. Mas interessante, a empresa não vota. Quem vota é o cidadão. Olha a confusão. Olha o objetivo do ser humano, explorar o outro. Sempre explorar para tirar vantagem. Nós estamos na América do Sul. O Brasil tem conflitos com os seus vizinhos. Esses dias eu li no jornal que o Chile está em conflito com a Bolívia, por causa de uns pedaços de terra. A Argentina também tem conflito com o Chile, por causa da Terra do Fogo aqui embaixo, né? Um pedaço de gelo, ali entre Atlântico e Pacífico. Eles têm conflitos. O Brasil tem conflito com o Paraguai, porque de Cascavel para lá, Pato Branco, Cascavel para lá, era tudo Paraguai. E depois da Guerra do Riachuelo, o Brasil tomou conta. Aquilo ali não era para ser Brasil, não. O Paraguai foi dizimado pelas nossas forças militares. Mas era um conflito. Mas, irmãos, milhares de pessoas morreram, inocentes, por causa da ambição dos povos. A China nunca invadiu o Japão, apesar de ser um país extremamente populoso e grande. Mas o Japão já invadiu 3 vezes a China. E uma delas, o Japão impôs uma dura lei sobre a China, que os chineses não podiam nem falar a sua própria língua. Terrível. Isso a história nos mostra. Então nós observamos que o mundo vive em conflito. O Oriente Médio, o que está acontecendo agora? Conflitos. Pessoas de todo o mundo estão indo para o Oriente Médio para se envolver, se engajar numa luta que, entre aspas, religiosa, que é o Estado Islâmico, que não tem nada de islamismo, porque o islamismo não prega aquilo. O islamismo prega a paz. Se lemos o Alcorão, vamos encontrar ali que no Alcorão fala muito de Jesus e de Maria. Falam de paz. Mas na prática, a Inglaterra é um país cristão, mas escravizou a África e tirou muitas riquezas do Oriente Médio, da Arábia, do Egito. Os Estados Unidos é um país cristão, mas explora o mundo inteiro. Vende armas para o mundo inteiro. O Brasil também é um país cristão, mas é o 5º ou 6º maior produtor de equipamento bélico. Interessante, né? Ora, Deus é Deus de paz. Se o mundo estivesse interessado em honrar a Deus e viver em paz, jamais construiríamos armas, jamais teríamos bombas nucleares,
bombas atômicas, jamais andaríamos com um revólver na cintura. Não havia necessidade. Mas como o mundo está afastado de Deus, ao invés de os conflitos diminuírem, a tendência a aumentar. Sabe por quê? Porque o Deus desse século, diz a palavra de Deus, cegou os entendimentos dos homens, que eles procuram a paz, mas se abraçam com a guerra. Querem resolver os seus conflitos à base da destruição. Não dá para conversar, vamos matar. Vamos matar. E assim acontece com o assaltante ali na rua. Passa para cá teu celular, senão eu te mato. É assim que o ser humano resolve seus conflitos. Conflitos pessoais, conflitos de relacionamento, conflitos sociais, econômicos, financeiros, políticos. Um político que é o poder, manda matar aquele que está no lugar. Aconteceu muitos no Paraná aqui, prefeitos e vereadores, pessoas que queriam o lugar que alguém estava, contrataram gente para matar, para tomar o seu lugar. Depois foi descoberto, né? A Bíblia diz que nada fica oculto, que não seja revelado. Deus é Deus que revela o oculto. Há um Deus nos céus e na terra. Há um Deus que revela. Na época do Egito, Faraó teve um sonho e não conseguiu entender. Deus usou José. No reino persa, medo-persa, também tiveram sonhos e visões e não entenderam. Chamaram um homem que havia o Espírito de Deus, Daniel. Ele disse, eu não revelo, mas o Deus a quem eu sirvo, a quem eu vou consultar, este revela, ele muda os tempos. Ele tira reis e coloca reis. Olha só. Meus irmãos, então conflito é uma coisa que acontece em todo o âmbito da nossa terra. Hoje mesmo, a humanidade está enfrentando na sua existência conflitos gerados por várias circunstâncias. Podemos observar esse fato universal. Agora mesmo ocorrendo em nossa vida. Por exemplo, você está pensando, eu tenho que ouvir isso? Você está pensando, mas será que eu tenho que ouvir tudo isso? Isso faz parte do culto? Isso faz parte da mensagem? O que eu vim fazer nesse lugar? Por que eu estou aqui nesta noite? A gente pensa isso. É um conflito de ideias. Né? Existe um Deus. Às vezes nós estamos dentro da igreja, somos filhos de crente. Mas será que existe Deus? Deus é real? Tem Deus mesmo? Há um Deus, como é que é esse Deus? Posso tocá-lo? Posso ouvi-lo? Ele me ouve? Ele me atende? Deus tem algo para mim? Algumas pessoas pensam que Deus já não tem mais planos, Deus não tem nada consigo. Não vê nada, não sente nada, não acontece nada. Eu passei por isso. Alguns anos atrás, mais precisamente em 1989, fevereiro, eu fui num culto e eu havia orado na rua, no meu pensamento, Senhor, eu vou à tua casa e volto vazio. Tu não fala comigo, não opera na minha vida. Meu Deus, de lá para cá, foi um vendaval bom, né? O Senhor varreu a minha vida, deixou limpinho. Louvado seja o nome do Senhor. Você também pode estar pensando, a minha situação tem solução? Eu também estou em conflito. Conflito com o esposo, com a esposa, com os filhos, com a sogra, com o sogro, com o patrão, com o governo. O que fazer? O que é um conflito em si, afinal? O dicionário do Aurélio, da língua portuguesa, diz que conflito é luta, combate, guerra, desavença, discórdia. A Bíblia diz que conflitos são obras da carne, os conflitos. Quando estamos na carne, nós criamos conflitos, buscamos conflito. Mas as obras do Espírito não é conflito, não é porfia, não é contenda. Quando contendemos, estamos dando lugar à carne. Então observe que o mundo vive sem Deus. Porque o mundo procura soluções nos conflitos. E os conflitos acabam gerando crises que se prolongam sem solução. Qual é a origem dos conflitos? Pode ser espiritual, porque Satanás já está condenado, só está solto, mas já está condenado. Não há chance para ele. Para mim, para você tem chance, para o pecador tem chance. O exemplo é que nós estamos aqui, na presença de Deus,
adorando o nome poderoso do Senhor, agradecidos pelo que Ele tem feito todos esses dias na nossa vida. Mas temos conflitos gerados na vida espiritual. Então o Satanás, revoltado com tudo isso que acontece na tua vida de bom, essas vitórias, ele se levanta para criar conflitos, para te tornar a tua vida uma vida em crise. Homens em crise, mulheres em crise, famílias em crise, igrejas em crise, países em crises. O que acontece? Somos infelizes. Não conseguimos alcançar o nosso objetivo, melhorar na vida, ter paz. Eu estou lendo aqui o Mensageiro da Paz, que você pode comprar com a irmã Marta. Olha só, o Mensageiro da Paz, numa das suas matérias, diz assim: a Bíblia e a felicidade no casamento. Eu vou dar uma lidinha aqui porque me chamou a atenção. Olha só. Ter uma família, estar casado, gastar tempo com quem se ama, é a receita da felicidade. Quem que chegou a essa conclusão? Um crente? Um pastor? Uma irmã? Não. Olha só. A conclusão é de uma milionária pesquisa mundial realizada pelo economista britânico Paul Dolan. Em texto publicado na revista Veja, de 10 de julho passado, o pesquisador concluiu que as pessoas mais felizes possuem uma fé sólida. Olha só, fé. Eu e você vivemos pela fé. Servimos a Deus pela fé. Estamos de pé pela fé. Estamos aqui nesta noite pela fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Essas pessoas que têm fé sólida, veja bem, não é qualquer fé. Fé sólida, fé convicta, fé que tem uma base. Essas pessoas desfrutam a vida na comunidade. Nós compartilhamos nosso aniversário hoje, e durante outros dias nos alegramos. A irmã fez aniversário, parabéns, abraçamos, né? Fazemos um salgadinho, um bolo aí na orquestra, no coral, e sempre nós estamos vivendo momentos felizes, apesar da nossa felicidade aqui ser momentânea, porque nós estamos no corpo físico, e o nosso corpo físico nos causa danos e sofrimento, mas ela é maravilhosa, porque é real, é sincera. Quando nós cumprimentamos os irmãos e abençoamos, estamos sendo sinceros, e isso nos torna felizes. Você não se alegra quando alguém te dá um parabéns? O sorriso, né? Só não passa da orelha porque não foi determinado um lugar, que os músculos não permitem, mas a gente gostaria de, né, envolver todos com a nossa felicidade. Quando alguém se converte, né? Sexta-feira nós estávamos no culto aqui, e quando foi feito a ministração, uma família toda, né, veio para frente e contou até um testemunho que Deus trouxe aquele senhor com a sua família para cá. Faz 6 meses que eles estão aqui em Curitiba, né? Ele falou que Deus mandou ele vir para cá. É a 3ª ou 4ª pessoa que vem aqui em Vila Isabel e diz que Deus mandou entrar aqui. Eu louvo ao Senhor porque Ele está cumprindo a sua palavra que nós temos ouvido. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essas pessoas felizes têm fé sólida e vivem em comunidade. E os efeitos positivos mais duradouros dessa felicidade são percebidos no casamento. A união de um casal. Meus irmãos, a palavra casal é mal interpretada pelo mundo atual, porque vive no maligno, caído, sem Jesus, deturpada. Não existe casal de 2 homens, é dupla. Eu nunca vi na televisão o comentarista dizer assim: agora vamos ver um casal de tenista. Nunca vi. Vamos ver agora um casal de pugilista. É sempre uma dupla. Mesmo que sejam mulheres jogando, ou homens jogando, dupla. A palavra casal vem de casamento. E casamento vem da Bíblia, foi Deus que instituiu. E quando Deus instituiu o casamento, foi a união de um homem e de uma mulher. As pessoas podem se unir como quiserem. Deus não está proibindo e nem pedindo. O juízo pertence a Ele. Mas o casamento de homem e mulher foi dado por Deus. Deixará o varão a sua família, e se unirá uma mulher e serão... Veja bem, uma mulher, a Bíblia é bem clara. Mas a sociedade sem Cristo, sem Deus, ela deturba e perde essa felicidade que eu e você temos. Apesar de termos muita dificuldade, mas nós somos felizes, porque sentimos a glória de Deus, somos amados e amamos. Isso vem de Deus, irmãos. O mundo não tem esse amor que você tem, não. E aqui é interessante comentário que o irmão Jairo Ribeiro faz.
ele é jornalista, radialista, graduado em comunicação, teologia, pós-graduado em direito constitucional, e escreveu, eu não vou ler toda a matéria, né, porque nós estamos pregando, mas faça isso, compre o jornalzinho com a irmã, é R$ 2,50, R$ 2,70, no final do culto, né? E aí você será abençoado com as mensagens. Tem estudos, tem explicações, o que está acontecendo no mundo, o que a Assembleia de Deus está fazendo. Agora o problema do gênero, né? A questão aí, meu Deus, o mundo querendo tirar os nossos conceitos, as nossas bases de fé. Mas, meus irmãos, existem então conflitos que têm origem no mundo espiritual. Existem conflitos que têm origem no mundo material. Os do mundo material é porque o mundo vive sem Deus. Veja só, João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Notou? Jesus veio para eu, para mim, para você, para nós, para o Brasil, para o mundo inteiro, mas o mundo recebe. Mas João foi bem claro, a todos quantos receberem, Deus lhes dá uma graça, que chama-se salvação. Aqueles que creem no nome de Jesus passam a ser chamados filhos de Deus. É uma decisão individual. Então, a origem dos conflitos, mundo espiritual, porque Satanás caiu da graça que tinha com Deus. Caiu por causa da sua ambição, do seu pecado, da sua revolta, e foi lançado à terra. E hoje ele está aí, dominando e enganando. Tá? Os conflitos, muitas vezes, geram até resultados positivos, porque nos faz tomar uma decisão. Ou procuramos a Deus, ou morremos no conflito. O homem vive momentos de decisão. Mas tem saída, não tem, meus irmãos? Tem. Tem saída. A busca pela paz é uma saída. Só que essa saída ela é temporária, porque as pessoas morrem, e aí outros vêm no seu lugar. Lembra a história de Israel? José foi uma bênção no Egito. Uma bênção para o Egito. O Egito não desapareceu, porque José, como governador abaixo do faraó, Deus deu sabedoria para ele governar, e o Egito prosperou na miséria. O povo não morreu, não. Ele administrou com sabedoria de Deus. Mas depois veio outro faraó que não conheceu a história de José, e o que fez? Começou a perseguir o povo, espizinhar, invejar, esse povo vai crescer e vai dominar a gente, vai se unir com nossos inimigos e vão acabar com a gente. Mas tudo isso, meus irmãos, apesar de mal, apesar de gerar assim insegurança e até sofrimento para Israel, estava no controle de Deus, porque Deus tinha um plano maior para Israel, assim como tem um plano maior para mim e para você. Sabe essa lutinha que nós temos? Deus tem coisa melhor. Ele permite essas dificuldades para você ir aos pés do Senhor, buscar mais. Quando nós estamos passando dificuldades, sabe o que nós fazemos? Vamos para a igreja. Quando vem a luta, vamos para a igreja. Vamos lá pedir oração, pedir para o pastor orar por mim. Pastor, me dá um conselho aí, o que eu faço? A luta vem, Deus está no controle. Não é da vontade de Deus que você sofra. Mas nós sofremos por causa dos nossos erros, por causa das nossas decisões. Mas, meus irmãos, no começo da nossa história, Gênesis capítulo 6, começa uma história interessante. Gênesis capítulo 6, nós vemos ali a história da humanidade. Depois da criação, o homem se multiplicou, Adão e Eva caíram da graça, e se espalharam pelo mundo, vieram seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e etc. Nós somos descendentes de Adão e Eva. E Deus continua amando. Deus continuou com um plano. Porque quando Deus criou o homem, Ele disse assim: multiplicai e enchei a terra. Foi uma ordem que Deus deu para a natureza humana. Esse foi o propósito de Deus. Ele não fez a terra para que ela fosse um caos e fosse vazia. O caos veio por causa da queda de Satanás neste lugar. Mas Deus transformou ali no princípio, eram trevas, a terra estava em trevas, e Deus transformou tudo numa nova terra que você vê hoje. E o homem cresceu e se multiplicou. Mas o seu coração era mau diante de Deus. E multiplicou-se também o pecado e os conflitos. Lá, 4, 5 mil anos atrás, os conflitos estavam ali.
E Deus resolveu acabar com aquela geração. Capítulo 6 nos mostra que Deus procurou um homem que era justo aos seus olhos e encontrou Noé. Noé, com 480 anos aproximadamente, Deus fala com Noé. Deus sempre fala com o homem que não quer ouvir. Mas quando o homem ouve, ele tem uma solução, ele tem uma porta de escape. Resumindo a história de Noé, Deus revelou para ele o seu propósito para acabar com os conflitos daquela época. Deus resolveu exterminar com toda a alma vivente, isso seja o homem e os animais. Está em Gênesis, se você ler lá, né? E interessante que Deus planejou um escape para Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras. É interessante. Nessa história da arca, há assim algumas conjecturas, né? Puxa, mas levaram 120 anos para construir a arca? Levaram 120 anos para construir a arca. Depois vamos ver os animais, né? Como é que entraram os animais? E a gente vê no quadro assim, até entrando de 2 em 2 animais. Então, alguém olhando aquele quadro e não lê a Bíblia? Lê o quadro e não lê a Bíblia? Puxa, mas então Deus mandou 2 girafas, 2 elefantes. Não. Vamos ler? Você lê a Bíblia e vai encontrar a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela também registra algumas mentiras que aconteceram. Mas a Bíblia não é mentira, ela registra mentiras que aconteceram. Então ela também tira nossas dúvidas. Na realidade não entrou 2 girafas, 2 elefantes, não. Entraram 7 casais de animais limpos. Então foram 14 elefantes, 14 girafas, 7 casais de animais limpos. E 1 casal de animal impuro. Foi diferente. Então se lermos ali nós vamos encontrar a ocorrência, o fato. Então não foi só 2 leões, digamos lá 2 tigres, não, foram 7 casais, ou seja, 14 de cada espécie limpa, pura, né? Então, depois você lê, nós não estamos dando estudo bíblico, só citando o fato. Então, quando não lemos, a gente tira uma conclusão furada, e vamos atrás do que eu vi, não, mas é que pregaram, ensinaram lá. E aí pensamos também que Noé levou 120 anos. Não, meus irmãos. Quando nós lemos a Escritura, se você quiser ir lá em Gênesis e me acompanhar, Gênesis capítulo 6, é bom você acompanhar lá o Gênesis, veja lá. É uma história muito gostosa, muito bonita, porque nos fala da providência de Deus para salvar aqueles que são justos aos seus olhos. Capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus não disse que Noé ia construir. Noé, você tem 120 anos para construir a arca. Não. Há um escritor, que eu tive o cuidado de anotar aqui, o escritor chama-se Paulo de Aragão Lins, pastor. Ele escreveu Curiosidades Bíblicas, 1º volume, da editora Cultura Cristãs. E ali ele pergunta, 120 anos para construir a arca? E ele comenta que, na realidade, pela capacidade que eles fizeram, porque quem fez o projeto foi Deus. Deus fez o projeto. Qual é a madeira, o que tinha que ser colocado como betume, Deus fez tudo. Deus disse que tinha que ser feita uma porta do lado. O projeto foi de Deus. Meus irmãos, o projeto da tua vida não é teu, é de Deus. O projeto da tua vida não é de Satanás. O projeto da tua vida não é do governador. O projeto da tua vida não é do patrão. O projeto da tua vida é um projeto de Deus. E se você for fiel, ela se cumprirá nos teus dias de vida, para a glória do nome do Senhor. O projeto é dele. Ele garante os recursos, ele garante os meios, ele garante as condições. Foi assim com Noé. Então no capítulo 6 aí nós verificamos que
Deus deu 120 anos de idade para que o homem existisse, ou seja, depois daquela decisão de Deus revelada a Noé, aquela sociedade teria 120 anos. Em 120 anos, Noé pregou, anunciou o juízo. E seus filhos nasceram depois dessa informação, porque com 500 anos é que Noé gerou os seus filhos. Está no capítulo 5, no versículo 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé, quando Lameque morreu, da idade de 500 anos, e gerou Noé, Sem, Cã e Jafé, depois dos 500 anos. Com 600 anos, veio o dilúvio. Então, ou seja, 100 anos depois que Noé começou a gerar seus filhos ainda eram jovens. E eles tiveram tempo de casar, e eles foram que ajudaram seu pai a construir a arca. O que tem a arca com os conflitos? O que tem a arca com nossos dias? Alguns pesquisadores encontraram lá nos montes, são vários montes no Ararat, encontraram algo como arca, fizeram lá escavações, tiraram até filmes, isso rodou na internet, no YouTube, não sabemos se é real ou não, mas houve pesquisas lá, muita gente foi, houve filmagem de avião. Mas em si, a arca, ela tem alguns simbolismos para nós. Aqui na Bíblia que eu tenho, que é a Bíblia do Obreiro Aprovado, tem um dicionário, depois uma concordância, que diz que há três simbolismos na arca. A arca simbolizando o escape para o povo de Deus, em Hebreus 11, 7. Escape para o seu povo. A arca também representando o escape para o povo na grande tribulação, Mateus 24, 21 e 22. E a arca também para os dias de hoje, como fuga das nossas dificuldades. Veja que a arca foi dado por Deus uma porta. A arca não tinha muitas portas. A arca tinha uma porta. E nós lemos nesta noite em João, que Jesus disse assim, eu sou a porta. Veja bem que o artigo é definido. A porta, não é uma porta em qualquer porta. Ele falou, sou a porta. Quem entrar por mim, achará pastagem. Então observe que quando, na história aqui de Noé, os animais entraram pela porta da arca. E depois de 150 dias, quando Noé soltou ali as aves e por último a pomba, e ela foi uma vez e foi outra, e na terceira voltou, já com um raminho, então Noé entendeu que já havia terra seca, e Noé quando desceu com a sua família, ele fez um sacrifício ao Senhor, fez um culto ao Senhor, edificou um altar para adorar a Deus, e agradecer pelo livramento e pela providência. Aquele povo escapou, aquela família escapou, se protegendo dentro da arca, e quando saíram encontraram pastagens. Esta pastagem foi uma pastagem natural, terrena, mas Jesus diz que nós entrando por ele, encontraremos vida eterna. Esta passagem que o Senhor Jesus nos dá, ele nos compara com ovelhas que entram por uma porta, e do outro lado encontram alimentação. A ovelha vive se alimentando de capim. O capim é que dá saúde para a ovelha. Mas como é que está hoje a alimentação espiritual nesse mundo, meus irmãos? O que o mundo está recebendo de alimento espiritual? Nós deixamos nossos filhos assistindo Harry Potter, Crepúsculos. Vamos ver quais são a origem desse material? Tudo apologia às obras do inimigo, tudo apologia ao inferno. Ah, irmão, isso é filme. Irmão, nós não podemos ser cegos, nem meninos espirituais. Ah, mas o irmão vê o diabo em tudo. Não. Vamos para a Bíblia. Jesus disse que o mundo está cheio das coisas de Deus, né? O mundo honra a Deus, tudo é de Deus, né? O mundo jaz em quem? O mundo sem Cristo está morto. Quem é que produz tudo isso? Quem é que produz tudo isso? Todos esses filmes terríveis, e morte é para cá,
filme de vampiro, e mete o dente, sangue, buraco, gente morta. Gente, o que é isso? Morte, destruição. Tem nada a ver com Deus. Mas nós somos cegos e aceitamos. Não, mas é um filme. Não damos ouvido à voz de Deus. Não entramos pela porta. Não comemos alimento são, sadio, e nos alimentamos de lixo. A nossa alma fica ouvindo o quê? Coisas infernais. Depois não temos palavra, nem paz, não dormimos direito, não temos o que falar, não temos testemunho. Noé e sua família foram os únicos que deram ouvido a Deus. Noé foi chamado de louco, como nós somos chamados de louco pela sociedade. Mas Noé com a sua família escaparam, começaram uma nova geração. E ali houve multiplicação e chegou até os nossos dias. Deus deu uma grande oportunidade para a humanidade se regenerar. E o que a humanidade fez com a oportunidade? A gente contrata alguém e vê que aquela pessoa não dá. Mas vou te dar mais uma chance. A gente chama o cidadão, conversa com ele, fulano, é assim, E o cidadão continua, não pode contar comigo, senhor Veloso, olha, eu vou fazer, Aí daqui a pouco você vê, o cidadão continua chegando atrasado, furando, Aí bebe no domingo, segunda-feira não vem trabalhar, e aí mente que perdeu o ônibus e tal, mas continua do mesmo jeito. Mas foi dada oportunidade, chega uma hora o patrão manda embora. Só que, irmãos, o Senhor não manda embora. O Senhor continua dando oportunidade, a porta continua aberta. A porta da arca continua aberta. Jesus aqui, ele tanto é a própria arca, como também é a porta. O simbolismo da arca, a arca é o refúgio, e a porta é Jesus. Então nosso refúgio é Deus, e a porta para esse refúgio é Cristo Jesus. Essa porta foi colocada do lado. Observe, meus irmãos, que a arca, ela foi dado como um concerto entre Deus e Adão, um concerto entre Deus e Noé. O Senhor diz assim, no capítulo 6, versículo 18, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Pacto é concerto, pacto é aliança. Tem a ver com casamento, Os casamentos são feitos e são uma aliança entre um casal, um homem e uma mulher. Meus irmãos, eu e você não vamos nem comentar, mas todos nós vivemos com lutas e dificuldades, até mesmo nesta noite, você me ouvindo, quem sabe, enquanto eu estou falando, você está indo longe, pensando, mas amanhã, segunda-feira, eu tenho que enfrentar isso. Amanhã eu vou ter que falar com a esposa, vou ter que falar com o esposo, com o sogro, com a sogra, com o patrão, com o advogado, com o vizinho. Vou ter que falar com o deputado, com o vereador. Vou ter que falar com aquela pessoa. Roubaram meu carro. Alguma coisa acontece. Aqui do lado, o pastor chegou um dia na igreja, tinha um rombo aqui embaixo. A máquina do lado, para construir aí as bases do prédio que vai ser erguido, não observaram e furaram a parede. Já há um conflito. O pastor já teve que se preocupar com quem que eu vou falar. Como é que nós vamos resolver? São coisas que você não espera. Reflita. Enquanto você está servindo a Deus com interesse de coração, o inimigo está preparando conflitos, armadilhas, problemas. Você precisa estar sempre dentro da arca. Você já entrou pela porta que é Jesus, mas deve permanecer na arca. Meus irmãos, os salmistas como Davi, Asaf, Moisés, veja o que eles escreveram. Em Salmo 46, o salmista diz assim: o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se você veio hoje com angústia, o Senhor é a tua segurança, é a tua proteção, é o teu alto refúgio nessa situação. Já Davi escreve no Salmo 61:3, porque Davi era um rei e o seu país vivia em guerra com os vizinhos, em conflitos. Davi escreve assim: pois tu tens sido o meu, ele falou da pessoal dele, tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Nós estamos cercados de inimigos da nossa alma. Satanás e seus demônios vivem planejando derrubar-nos da fé. Mas Davi diz que Deus é o refúgio dele. A declaração dele foi essa:
pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra os inimigos. Essa deve ser a tua declaração, a tua fé. Deus, o Senhor, tem sido o meu alto refúgio. Davi também escreve no Salmo 62, diz assim, ó: em Deus está a minha salvação, o meu escape, e a minha glória, a minha alegria, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. A confiança de Davi era no Senhor da vida dele, ainda que ele pecou, que ele teve problemas, mas ele continuou confiando no Senhor, o Senhor deu livramento. Davi também diz assim no Salmo 90, versículo 1, Senhor, tu, já não é Davi, aqui é Moisés, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Moisés falando da nação toda de Israel. Já o Brasil não pode falar isso, porque o Brasil não serve a Deus. Dentro do Brasil é um povo que serve a Deus, mas o Brasil é um país místico. Olha que as autoridades estão decidindo, cada vez mais afastar a nação de Deus. Os Estados Unidos, enquanto honrava a Deus, não tinha tantos problemas como tem hoje, mas eles foram tirando Deus da escola, foram tirando Deus da política, foram tirando Deus da administração pública. Não pode pôr cruz, não pode ter mais Bíblia, não pode ter mais versículo. Tem uma cidade que tem lá, do lado da prefeitura, não sei se é um salmo, não lembro, está num dos jornais, já a sociedade sem Deus, incrédula, já entrou com um processo que não pode ter aquele cartaz. Então estão se afastando de Deus. Quem se afasta de Deus perde o refúgio, perde a oportunidade de entrar pela porta. Então, Moisés, lembrando do que Deus fez com a nação, Senhor, é uma oração, a oração de Moisés no Salmo 90, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Desde que Israel foi criado em Jacó e entrado no Egito, Deus sempre foi o refúgio de Israel. Meus queridos, Deus é o meu e o teu refúgio. A luta que você está passando, a dificuldade, o conflito que você passa, esposo, esposa, tem uma solução. Às vezes nós não nos entendemos com a esposa ou com o esposo e pensamos assim, eu vou me separar, eu vou me divorciar. A destruição da família só tem um que tem interesse. É o mesmo que entrou no Éden para atrapalhar o que Deus criou. O mesmo que enganou Eva e enganou Adão. É o mesmo que tem interesse na tua desunião, na tua contenda no lar, na tua separação, no teu divórcio e até na tua morte. Mas Deus é o alto refúgio. E Ele te convida nesta noite a entrar pela porta. A leitura básica foi, eu sou a porta. O Senhor Jesus nesta noite te convida a entrar pela porta da solução. Qual seja o teu conflito, qual seja o teu problema, a solução é o Senhor Jesus. O mundo está vivendo cada vez mais alheio e divorciado do Todo-Poderoso. Mas Jesus deixou uma declaração bem difícil, bem pesada e bem comprometedora. Ele disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos, eu já estou com 60, eu não nasci sabendo, não me criei na igreja sabendo, eu também pensava que decidia, e cada vez que decidia, não tinha como dar certo, né? Eu não consultava o Senhor, mas Deus, por a sua misericórdia, me conduziu por caminhos que me levou a aprender a entrar pela porta. A gente ensina isso para os filhos, filho, faz assim, filha, faz assim, mas os filhos não querem ir pelos seus próprios entendimentos, e entram por uns caminhos tortuosos, enganadores. Muitos deles viram até escravos do pecado, escravos dos vícios. Alguns morrem sem Jesus, porque não deram ouvido ao papai e à mamãe. Nesta noite, Papai do céu está falando conosco, e dizendo, meu filho, minha filha, entra pela porta. Jesus diz, eu sou a porta, e eu quero vos convidar a ficar em pé nesta noite.